Fala, fala galera! Priscilene na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação, agora retomando aí os trabalhos para o Enem. Aliás, estou com as matrículas abertas para o meu curso extensivo Enem 2022. A última chance, meu filho, de você tirar um 900 mais na redação do Enem e ter a sua redação caneteada pela Priscilene. Então vamos lá, hoje eu vou corrigir uma redação modelo Enem sobre o tema Enchentes no Brasil, tragédias anunciadas e evitáveis. Vamos lá? Como a FIA escreve pequenininho, né, com a letra menor, eu vou compartilhar a tela toda e aí vocês vão perder de ver esta beleza que vos fala. E eu vou liberar só a tela aqui. Vamos lá. Em uma de suas cartas, datada de 1575, Padre José de Anchieta relata sobre as vorazes chuvas do Rio de Janeiro e seus desdobramentos sobre uma das primeiras cidades brasileiras. O relato é considerado um dos primeiros registros de desastres ocasionados pelas fortes chuvas no país. E apesar de praticamente 500 anos decorridos, ainda hoje, mesmo com tanta tecnologia e desenvolvimento, catástrofes relacionadas às chuvas são frequentemente noticiadas. Dessa forma, compreende-se que as enchentes no Brasil, ainda que anunciadas e evitáveis, são um grande problema social no contexto brasileiro. Assim, é importante avaliar a principal causa dessa problemática e suas consequências para a sociedade, a fim de buscar formas de resolução desse impasse. Olha lá, gostei bastante da sua introdução, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Aqui ela fez a contextualização do tema com um fato histórico, né? Então ela usou aí um fato histórico para fazer a contextualização do tema e fez muito bem feito, tá? E aí depois você trouxe, né, o seu posicionamento falando que elas são um grave problema social. O que eu quero que você cuide, meu amor, é com o excesso de repetição de palavras, tá bom? Então eu quero que você tenha um cuidado aí para você não acabar repetindo demais as palavras no seu texto, tá bom? Então talvez antes de você passar o seu texto a limpo, você dê uma olhadinha, sabe? Uma lida com um pouquinho mais de atenção para evitar essa repetição de palavras, tudo bem? Claro, gente, que não é nada absurdo, nada grave, mas aí isso acaba deixando o texto um pouco confuso, um pouco cansativo para o corretor, tá bom? Mas gostei bastante da sua introdução. Aí nós temos a apresentação do tema, depois você traz a sua tese, né, falando que isso é um problema social, retoma as palavras-chave da proposta, né? Retoma aí as palavras-chave e deixa evidente aí o seu posicionamento, tá bom? Gostei bastante disso, parabéns. Então, olha lá, como ela falou da causa e depois das consequências, aqui no D1 ela tem que falar dessas causas e aqui no D2 falar das consequências, tá? Então, é importante aí que vocês mantenham essa coerência no texto. Inicialmente, é válido destacar que o principal motivo da ocorrência de enchentes que se repetem e que poderiam ser evitadas é o descaso governamental aliado à falta de planejamento urbano. Nessa lógica, a crônica Queixa de Defunto, de Lima Barreto, escritor pré-modernista, grande crítico da sociedade brasileira do início do século XX, deixa evidente o descaso do poder público ao criticar os acelerados e desplanejados processos de urbanização e a precariedade da infraestrutura urbana. Então, olha lá. Aqui ela trouxe, né? Nem vou marcar as palavras repetidas porque já foram, né? Já comentei sobre isso. Aqui ela trouxe, gente, o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É o período inicial do parágrafo. É aqui que ela deixa evidente o argumento, aquilo que ela vai defender no texto. Excelente. Na sequência, usando aí o conectivo, ela trouxe o repertório, né? Ela trouxe aí a alusão dela, que é o quê? Que é essa crônica aí do Lima Barreto, Queixa de Defunto, que inclusive eu trouxe aí na plataforma. E aí ela usa, né, os travessões para explicar, e aí mostra aí o domínio da língua portuguesa, faz isso com muita propriedade, parabéns. Desse modo, a obra encaixa-se perfeitamente na explicação da realidade atual, dado que os desastres das enchentes são produtos da má administração pública da infraestrutura das cidades, que contribuem para a perpetuação dos problemas urbanos.
Logo, evidencia-se que enquanto o poder público não assumir sua responsabilidade de modo efetivo, o Brasil colecionará vidas ceifadas por desastres que não deveriam, eu acho que aí você mudaria o verbo, né? Que não deveriam acontecer. Tá bom? Gostei do seu parágrafo, você argumentou. Gostei que você trouxe aí, né, palavras que indicam juízo de valor. O seu repertório está articulado aí, né? Está articulado. Eu sugeriria apenas que aqui, quando você fala dessas enchentes, né, e já que você fala dessa situação, dessa perpetuação dos problemas urbanos, você poderia aqui ter exemplificado. Então aqui você poderia ter exemplificado, poderia ter trazido, né, que São Paulo, Rio, né, Alagoas, Minas, né, diversos são os estados que sofrem com esse grave problema social e que isso se perpetua por quê? Devido ao descaso, à inoperância, olha lá as palavras que indicam juízo de valor, ao descaso, à inoperância, à falta de cuidado do poder público para com essa situação caótica, tudo bem? Então talvez exemplificar aí um pouquinho para mostrar esse conhecimento de mundo também, tá bom? Ademais, é fundamental pontuar que a principal consequência da permissividade da ocorrência de enchentes é o aumento da desigualdade social, visto que as pessoas que mais sofrem são as que menos possuem condições financeiras. Olha lá, eu quero que você cuide aqui quando você fala, ó, a principal consequência é a desigualdade social. Ainda me parece que isso aqui é a causa, tá? Então aqui ainda para mim parece que é a causa. Então se você tá falando em consequência, você deveria falar das mortes, você deveria falar dos alagamentos, você deveria falar, por exemplo, dos desmoronamentos, né? Você poderia ter falado, né, como essas pessoas ficam desabrigadas. Então você poderia ter dado uma ênfase um pouquinho maior mesmo nas consequências desse problema, porque parece-me, né, ainda não terminei de ler o seu parágrafo, mas pela leitura que eu fiz aqui do tópico frasal, parece que você não está falando das consequências, você ainda está falando das causas, tá bom? Nessa perspectiva, na obra Ensaio sobre a Cegueira, José Saramago critica como muitas questões passam despercebidas pela sociedade, o que é evidenciado, cuidado aí, né? Você já usou o evidenciado, evidencia no seu texto, na realidade, já que o poder público age com grande indiferença em relação à população gravemente afetada pelas enchentes. Olha lá, parece-me, meu amor, né? Pensando aí da questão do poder público e aqui do poder público, parece-me que você está repetindo o seu argumento. Então, o que você poderia argumentar, né? Então, você poderia argumentar, por exemplo, num parágrafo, essa questão da falta de infraestrutura, pensando de um modo geral, né, pensando nas pessoas que ocupam lugares que não deveriam ser, né, ocupados, como áreas de mananciais, encostas, barranco de rio, etc. E poderia ter falado também nas medidas de prevenção que não acontecem de maneira efetiva. Então, seriam esses dois argumentos que você poderia ter usado, porque da forma como você trouxe esses argumentos aqui no seu texto, eles estão muito semelhantes. Tanto é que quando nós vamos ler o seu texto, eles acabam se repetindo, principalmente na parte que você fala do poder público. Então eu acho que daria para você dar uma ajustada aí nesses seus argumentos para eles não ficarem repetitivos e você mostrar mesmo o porquê que essas tragédias são evitáveis e não são, né? Elas poderiam ser evitadas, mas não são. Assim, por não garantir, por exemplo, condições de habitação dignas à população mais humilde, ou seja, por não enxergar essas pessoas, o governo contribui para que elas continuem abandonadas às margens da sociedade e para que a desigualdade atinja níveis extraordinários. Então, aí, né? Dessa forma, olha lá, você não pode, meu amor, repetir em hipótese alguma conectivo, tá? Isso aqui é um erro grave na redação, tá? Então, muito cuidado para você não repetir conectivo, tá? Tenha um cuidado muito grande com isso. Você pode repetir as outras palavras ali, né? Mas repetir conectivo é gravíssimo.
É imprescindível evitar tais calamidades, já que afetam principalmente aqueles que vivem, ou melhor, sobrevivem em condições precárias. Então, olha lá, no que diz respeito à língua portuguesa, no que diz respeito à estrutura, no que diz respeito aí à argumentação propriamente dita, as palavras que indicam juízo de valor, você tá excelente, tá? Muito bem. A questão justamente é no conteúdo, tá bom? Na escolha desses seus argumentos. Por que que você escolheu esses dois argumentos tão semelhantes, entende? E aí o seu texto acaba ficando um pouco repetitivo. Ainda que eu veja, que eu perceba que você escolheu argumentar sobre duas perspectivas distintas, né? Esse descaso do poder público sob duas perspectivas distintas, o seu texto acaba ficando muito parecido. E aí você pode ser penalizada justamente por essa falta de essa superficialidade na argumentação. Depreende-se, portanto, que é essencial modificar a ocorrência de tais tragédias constantemente anunciadas e evitáveis. Outra questão que eu quero que você cuide é com o excesso de advérbios, tá bom? Então tenha um cuidado para não acabar repetindo demais ou mente, sabe? Constantemente, o principalmente, né? Lá em cima na introdução acho que você trouxe também, no desenvolvimento também. Então, frequentemente, né? Aqui em cima. Então, dê um pouquinho mais de atenção aí nisso, tá? Dessa maneira, olha lá, a Secretaria Nacional de Saneamento, meu agente, quem que é? É o órgão federal responsável pelo adequado manejo de águas pluviais e controles de enchentes. O meu detalhamento precisa urgentemente evitar que as enchentes aconteçam. Como que isso vai acontecer? Por meio de investimentos financeiros em políticas de prevenção, como, por exemplo, a criação de áreas verdes para melhor infiltração da água no solo, recuperação de matas ciliares e fornecimento de saneamento básico adequado a toda a população. Com qual finalidade? Com a finalidade de que essas catástrofes não ocorram, preservando a vida e os direitos dos cidadãos e os direitos cidadãos do povo brasileiro, né? Então, olha lá. Gostei da sua conclusão, tá? Gostei bastante dela. Por quê? Porque você trouxe aí, né, os 5 elementos. Olha lá, o agente, o detalhamento, a ação, o modo meio e o efeito. Eu sugeriria apenas, meu amor, que aqui você fizesse uma retomada à introdução, à alusão que você usou na introdução, tá bom? Então, você poderia, né, colocar, ó, com esses atos, enfim, será possível evitar que novas tragédias, que tragédias ocorram como a descrito pelo padre José de Anchieta, sabe? Então eu sugiro aí que você faça essa retomada aí a essa alusão da introdução. Não é algo obrigatório, mas é algo que eu oriento aí para manter a coerência e manter o texto no todo articulado, tá bom? Isso com certeza é um diferencial na sua produção, tá bom? Aqui nos seus parágrafos, aqui você vai perder ponto, tudo bem, olha lá. Aqui, né, tem alguns deslizes de língua portuguesa. Aqui nós temos a questão do repertório e da argumentação, que você acabou ficando muito repetitiva. Aqui, né, quando você usa as palavras de maneira muito repetitiva também, né, primeira, brasileira, Brasil, os conectivos, e aqui a conclusão, a nota máxima, porque você conseguiu aí atender os 5 elementos, tá bom? Então eu quero que você dê uma olhadinha mais nessa questão do texto, tudo bem? E aí, qualquer dúvida, meu amor, estou à disposição. Continue produzindo, continue dedicada, firme no propósito, que a notão vem. Bora escrever a redação? Bora, minha filha!